Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN, para que ela foi criada e principalmente por que a Ucrânia tem todo o direito de aderir a esse tratado quando bem entender. Eu estou fazendo isso pois tem muita gente aqui no Brasil mentindo, espalhando desinformação a respeito disso, com o objetivo de legitimar as violações à soberania ucraniana que estão sendo perpetradas pela Rússia e com o objetivo de legitimar as violações de direitos humanos que estão sendo cometidas pelo exército russo nesse instante em território ucraniano. Zonas civis estão sendo bombardeadas, existem crianças, mulheres, idosos sendo feridos e existe gente aqui no Brasil querendo legitimar essas atrocidades com mentiras. Então vamos começar com o contexto histórico para que vocês entendam tudo isso. A OTAN ela foi criada no período da Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo se viu polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, entre um mundo livre e democrático de um lado e um mundo ditatorial, repleto de gulags e campos de concentração do outro. Foi então estabelecido esse Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado defensivo, ou seja, seus signatários têm a obrigação de auxiliar os outros membros do tratado caso eles sejam vítimas de uma agressão vinda de uma potência estrangeira. Ou seja, se uma potência estrangeira como a Rússia ou como a China decide atacar um dos membros do tratado, todos os outros signatários têm a obrigação de ajudar, têm a obrigação de repelir o invasor. Mas o contrário não seria verdade. Imagine se um membro da OTAN resolve que quer atacar a Rússia, ele teria que atacar a Rússia sozinho. Não existe nada no tratado obrigando o auxílio dos outros membros em uma guerra agressiva. Muito pelo contrário. O tratado ele foi criado e estabelece muito bem, dentre os seus 14 artigos, o respeito aos princípios do direito internacional, da resolução pacífica de controvérsias e da Carta da Organização das Nações Unidas. E a Carta da ONU, ela estabelece muito bem que guerras ofensivas não são justas, não são consideradas um meio aceitável de resolução de controvérsia. Guerra só é permitido em caso defensivo. É claro, a ONU ela não tem caráter mandatório. Então, esse princípio de que as guerras ofensivas não são aceitáveis, ele não é respeitado justamente porque a ONU não tem esse caráter mandatório. O único órgão dentro da ONU que tem o caráter mandatório é o Conselho de Segurança. Mas lá os Estados Unidos, a Rússia, a China têm poder de veto, então é praticamente impossível que o Conselho de Segurança sirva para, por exemplo, frear o avanço russo agora na Ucrânia, correto? Ele serve mais como um órgão deliberativo para que os países tenham a representação, mas que ele, no fim das contas, não consegue frear o avanço de potências que tenham poder de veto ou que tenham uma aliança muito forte com aqueles que têm poder de veto. É por isso, eu divaguei um pouco aqui sobre ONU, mas essa é uma diferença importante entre a Organização das Nações Unidas e a OTAN. A OTAN, ela cumpre bem o papel de dissuadir qualquer tentativa de agressão aos seus membros. A ONU não, a ONU não tem essa capacidade. Mas a OTAN não serve para qualquer empreendimento agressivo. Então é uma mentira do Vladimir Putin, é uma mentira do PT, essa história de que a OTAN ameaça a Rússia. Se a OTAN realmente ameaçasse tanto assim a Rússia,
Por que o Vladimir Putin não fez nada quando a Estônia entrou para a OTAN? Por que não fez nada a respeito da fronteira com os Estados Unidos que a Rússia tem? Caso vocês não saibam, parece estranho eu falar isso, mas a região no extremo leste da Rússia, região de Vladivostok, ela praticamente faz fronteira com o Alasca. Estão separados por um pequeno estreito. Um pequeno estreito que pode ser cruzado facilmente. E eu nunca vi a Rússia tentando tirar o Alasca das mãos dos Estados Unidos por causa da OTAN, porque a OTAN os ameaça. Não, isso é uma fraude do governo russo. Eles inventaram essa justificativa de OTAN com o objetivo de instaurar um governo fantoche na Ucrânia, com o objetivo de que o governo ucraniano não sirva aos interesses da população da Ucrânia, mas sirva aos interesses dos burocratas de Moscou e aos interesses do Vladimir Putin. E agora vamos a essa questão de se a Ucrânia tem ou não o direito de aderir à OTAN. Veja só, a Ucrânia é um estado soberano e, como qualquer estado soberano, tem o direito de estabelecer contratos e relações com a nação que bem entender. Isso é estabelecido na Carta da ONU. Nações soberanas têm o direito de celebrar tratados com aqueles que bem entenderem, com as nações vizinhas, com nações que queiram se aliar, com qualquer nação que desejem. Muito bem? Então, a Rússia não tem o direito de se meter nos acordos ucranianos. Alguns aí vão ainda citar de que a Ucrânia prometeu não integrar a OTAN. Para começar, essa não é uma promessa formal válida, e depois, mesmo que houvesse um tratado da Ucrânia se comprometendo a nunca entrar na OTAN, esse tratado não teria validade alguma, ele poderia ser denunciado a qualquer momento, pois a Rússia já em 2014 rasgou o Memorando de Budapeste, que foi assinado pela Ucrânia e pela Rússia na ocasião da entrega das ogivas nucleares ucranianas, na qual a Rússia prometeu garantir a integridade do território ucraniano. Essa integridade foi violada em 2014 com a invasão da Crimeia, uma invasão que é criminosa, uma invasão que foi feita através de um falso movimento separatista criado pela Rússia e que anexou uma parte do território ucraniano de maneira ilegal. E até hoje, nenhum país sério no mundo ele legitima essa invasão da Crimeia. Então, não existe qualquer impedimento para a Ucrânia integrar o Tratado do Atlântico Norte. Não existe qualquer risco para a Rússia na Ucrânia integrar esse tratado. E principalmente é preciso que vocês entendam, no momento o que o Putin quer é instaurar um estado fantoche na Ucrânia que vai servir aos seus interesses particulares, ao contrário de servir aos interesses da Ucrânia. E para isso, ele e a máquina de desinformação russa mentem. Mentem dizendo que o governo da Ucrânia é nazista, mentem dizendo que eles estão sendo ameaçados pela OTAN, mentem dizendo que a Ucrânia atacou os separatistas de Donbass, sendo que não houve qualquer ataque que fosse documentado, apenas houveram declarações da mídia russa de que houveram esses ataques. Isso é o que chamamos de operação de false flag, ou seja, a própria Rússia inventa um ataque para legitimar uma ação militar. Foi isso que aconteceu. Então, eu espero que esse vídeo sirva para vocês entenderem o que é a OTAN, quais são os princípios que a norteiam. Inclusive, é bom salientar que a OTAN ela realmente foi criada sendo norteada por princípios do institucionalismo nas relações internacionais, a crença de que quaisquer controvérsias elas devem ser solucionadas de maneira pacífica e que a solução para isso
é a busca por foros de diálogo no qual os beligerantes possam negociar soluções pacíficas para as controvérsias. Essa é uma linha de pensamento de relações internacionais com a qual eu não acredito que tudo pode ser resolvido na conversa. Eu acho que, por exemplo, o Putin agora ele tem que ser resolvido no chumbo, tem que se resolver a questão da invasão da Ucrânia na bala. O que precisa ser feito não é chamar a Rússia para dialogar, mas sim encher a população ucraniana de arma, de tanque, de lança-foguete, de equipamento antiaéreo, para bombardear as tropas russas, para derrubar os aviões, para explodir os blindados, para fazer com que essa invasão seja extremamente cara e assim fazer com que o Estado russo tenha danos catastróficos. Eu acredito nisso. Eu acredito que agora é o momento em que se abriu uma janela para a Rússia receber a punição pelo que tem feito nos últimos anos. Pela invasão da Moldávia, que é ilegal, pela invasão da Crimeia, pelos atos anti-humanos na Chechênia, pela invasão criminosa da Geórgia. Esse é o momento para que o Ocidente se una, arme a população ucraniana, auxilie a Ucrânia, sufoque a Rússia economicamente e assim dê ao Vladimir Putin e ao Estado russo a punição que eles merecem. Isso é o que eu acredito. Eu vou mais para a área do realismo de relações internacionais, mas a gente está falando aqui da OTAN, que foi criada com um viés institucionalista, mas que, ao contrário da ONU, que é totalmente idealista, ela tem meios de ação para garantir a segurança dos seus membros, né? A OTAN, ela garante que os seus membros sejam resguardados e assim você vê, nunca nenhum membro da OTAN foi invadido, ninguém nunca tentou anexar a Polônia, ninguém tentou anexar a Estônia. A Estônia tem muito menos força militar do que a Ucrânia. Se o Vladimir Putin quisesse invadir a Estônia, ele poderia anexar a Estônia em 2 dias de guerra, eu acho, porque a Estônia realmente é minúscula, é muito pequena. Mas por que ele não faz isso? Ele não faz isso, pois se comprar briga com a Estônia, vai estar comprando com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França, com a Alemanha, e isso não iria dar certo. Isso seria catastrófico. Então entendam, a OTAN é uma aliança defensiva, não representa risco ao governo russo, e o governo russo fica inventando esse monte de história com o objetivo de instaurar um Estado fantoche corrupto que vai servir aos interesses espúrios do Vladimir Putin. Beleza? Um abraço para todo mundo. Não acreditem no PT, não acreditem no Alexandre Garcia, não acreditem nesse bando de mentiroso que está por aí querendo enganar vocês. Um abraço e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu!